Eu sou o Gabriel, sou aluno da Universidade Uninter, estudo atualmente História, e hoje aqui para falar um pouco do assunto que é o nosso portfólio, que é sobre o assunto de cultura material e imaterial. Eu convidei aqui uma pessoa que vai nos ajudar um pouco a meditar sobre isso, a entender um pouco sobre cultura numa outra perspectiva, uma perspectiva psicológica, uma perspectiva um pouco mais interiorizada na pessoa. E eu queria apresentar aqui para vocês o meu irmão, que é Lucas. Ele é estudante também de psicologia e ele vai comentar um pouco sobre, a gente vai fazer um pequeno bate-papo, né, sobre cultura. Para começar, o que é cultura? Então, cultura é tudo aquilo que tem a ver com tradição, né? Tudo aquilo que as pessoas elas recebem de tradição, que elas estabelecem no seu dia a dia, né? Isso acaba se tornando uma cultura, né? Os hábitos, forma de falar, forma de se vestir, música, né? Comida, tudo essas coisas que cercam o nosso dia a dia, né? Que cercam cada civilização que tem a sua cultura, isso é cultura. É cultura. Então é certo sempre dizer que todos os povos têm uma cultura. Sim. Até mesmo as pessoas que não têm tanto conhecimento, que não têm uma tradição que nem a gente. Algumas vezes até a gente ouve na rua, né, as pessoas falando: aquela pessoa ali não tem educação, aquela pessoa ali não tem cultura. Isso realmente não é correto falar, né? Isso não existe, né? Na verdade, tudo aquilo que cerca os costumes das pessoas, isso é cultura. Querendo aquilo que a mídia fala, o que os intelectuais falam ou não, entendeu? Um funk é cultura. Funk é cultura. Sertanejo é cultura. Tanto aquilo que é obras clássicas, quanto aquilo que aquilo que é considerado muitas vezes diminuído pela sociedade, é cultura também. Não tem como a gente menosprezar, dizer que isso ou aquilo seja cultura. Tudo isso é cultura. Uma vez eu ouvi algumas pessoas até falando sobre rebaixamento cultural. O que você tem a me dizer sobre essa frase? Rebaixamento cultural seria, numa perspectiva também psicológica, colocar a cultura, alguma cultura que não tem a ver com a cultura daquela pessoa, de uma forma rebaixada. Ou seja, eu dizer que aquilo que eu gosto é cultura, é aquilo que a outra pessoa gosta, que aquilo que não me toca não seja cultura, né? Por exemplo, eu gosto de música, eu gosto de rock, eu acho que o rock é cultura. Eu dizer que o funk não é cultura, isso daí seria um rebaixamento cultural. Entendi. E o que você tem a nos dizer sobre cultura material e cultura imaterial? Primeiro, né, vamos focar na cultura material. O que seria uma cultura material? Bom, cultura material é tudo aquilo que a gente percebe, né, que a gente sente, tudo aquilo que os meus sentidos eles captam, né, tudo aquilo que eu consigo enxergar, tudo aquilo que eu consigo ouvir, tocar, né, isso daí seria uma cultura material, né, aquilo que eu consigo sentir, aquilo que eu consigo experimentar naquilo que é palpável. Isso daí seria uma cultura material. Hoje em dia, não só, né, como você estava falando, mas não só aquilo que hoje é considerado como patrimônio cultural, mas também isso, né, como a matriz de São José dos Campos, como o banhado que está nessa competição, né, essa luta, né, para se transformar de fato num patrimônio cultural. Mas além desse patrimônio cultural, que é um patrimônio histórico, né, o que mais que a gente pode dizer que é uma cultura material no nosso dia? Tem até aquela festa anual aqui na nossa cidade de São José dos Campos, que é virada cultural, onde a gente tem diversos tipos de comida, diversos tipos, né, de situações, de regiões aqui do Brasil. E o que eu quero destacar mais aqui ainda na nossa cidade de São José dos Campos, que nós estamos mais acostumados, que é a cultura mineira, né? Aquilo que muitas vezes a gente vê, aquilo que é material na cultura mineira aqui de São José dos Campos, festas juninas, comidas típicas, bolinho caipira, quentão,
tudo isso a gente pode destacar como uma cultura material. Até o fato da comida básica nossa, né, ser o arroz, feijão, é bem mineiro, né, podemos dizer, né? Então, voltando para um lado da cultura imaterial, o que hoje nós vemos no meio da sociedade que podemos dizer que é cultura imaterial que tem feito parte da nossa sociedade? Bom, aí já entra mais naquilo que é específico da minha área, né, na questão psicológica. Tanto no meu TCC nós estamos fazendo um trabalho muito legal em cima da cultura do medo, né? O tema do nosso TCC é a cultura do medo na sociedade moderna. Então, já começa daí até a identificação com o trabalho, né? A cultura do medo, né? Que é o que seria a cultura do medo. Seria isso que você está colocando, que é aquilo que é cultura imaterial, aquilo que a gente não consegue tocar, mas que a gente consegue perceber através da racionalidade, né? O que seria essa cultura, então? Não só a cultura do medo, que é o meu trabalho do TCC, mas a gente pode perceber que a cultura imaterial ela está envolvendo tanto quanto ou até mais a vida da sociedade moderna, ainda mais aqui no Brasil, onde nós temos, né, várias culturas que cercam a nossa nação, que cercam o nosso jeito de ser. E o que seria essa cultura? O medo, que eu quero destacar de primeiro lugar, né, que é uma cultura predominante no nosso Brasil. Por quê? Pelo fato da crise política, crise que não vem de hoje, né? Uma crise que já vem aí de muitos anos, crise moral, crise ética. Isso já entra também numa cultura que não é material, que é cultura imaterial, né? Essas culturas que cercam o nosso cotidiano, que a gente pode perceber. Sendo o medo com uma cultura... Como que a gente pode caracterizar a cultura do medo? A gente vê uma pessoa no ponto de ônibus, ela já está ali de forma chocada, né? Você está com perigo de sofrer um assalto, um sequestro, alguma coisa, né? Um furto. Tendo você sair de carro, você sair de manhã de casa ou voltar de noite de casa. Então você pode perceber uma cultura do medo. Como que a gente caracteriza essa cultura? A gente caracteriza essa cultura nos nossos consultórios de psicologia, naquilo que a gente pode ver até de pesquisa do IBGE, né, de como a sociedade brasileira está amedrontada pelo medo. Entendi. É interessante, né? Como que a gente percebe realmente que tem feito parte da sociedade e tem sido mais influente do que até mesmo as coisas materiais nossas, até mesmo as coisas culturais boas, nossa, tem não sido tão influentes como a cultura imaterial que está enraizada dentro da nossa sociedade, né? E partindo um pouco mais, expandindo um pouco mais, né? A gente, como você falou, é uma mistura dessa miscigenação cultural de vários povos que vieram para colonizar o Brasil, o jeito de falar de cada região, uns que puxam mais o R, outros que falam um pouquinho diferente. Dentro de tanta cultura, principalmente no Brasil que vive isso, você acha que isso acaba afetando a identidade brasileira, identidade cultural brasileira, ou que isso cria uma nova identidade, essa mistura de cultura? Pelo fato do Brasil, né, ser um país onde tudo é muito misturado, né, a gente tem muita influência da Europa, muita influência da África, muita influência americana, né, do mundo inteiro, na verdade, a gente vê essa influência aqui no Brasil, né? Você olha para o lado, você vê um asiático, um africano, um europeu e na verdade é tudo brasileiro, né? Então são misturas de cultura, né, mas que não afetam de forma alguma a cultura brasileira. Eu creio não, na verdade a psicologia ela fala de forma muito contundente que o fato de várias personalidades ter formado a personalidade brasileira ela não foi danificada de forma alguma. E agora, mais para encerrar mesmo, esse lado cultural, tanta carga, né, tanta riqueza, melhor dizendo, que o Brasil traz como patrimônio cultural, como cultura material e imaterial. Você acha qual é o nível, qual é o grau de importância que seja passado essas informações para os alunos? Qual que é a importância de mostrar
a riqueza cultural do Brasil nas escolas? Bom, é muito importante, né, a educação, desde o prezinho, ser fundamentado na cultura, né? Tanto nas culturas nossas, que nós estamos acostumados, quanto nas culturas diversas de outros lugares, né? Porque a cultura, ela vai formar a identidade das pessoas, né? Tudo que a gente faz é cultura, tudo que a gente tem de pessoal, até de trabalho, é cultural. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde a cultura de lá era japonesa, né? Então, eles foram formados nessa cultura japonesa. Então, tudo lá já era na cultura japonesa. Tinha até a forma de se sentar, de limpar, né? Então, isso já aplicado na escola, nas crianças, seria de forma muito importante para poder justamente já vir formando essa característica de personalidade nas crianças, que são as culturas. Hoje a gente vê muitos jovens, muitas crianças que supervalorizam, né, as coisas dos Estados Unidos, da Europa, né? Você acha que essa informação na educação básica, fundamental, talvez daria um pouco mais de valorização do nosso país para as pessoas, que voltariam a ser um pouco mais patriotas, um pouco mais apaixonados pela nossa nação? Com certeza. O fato de tudo ser uma cultura, né, tudo assim relacionado ao povo, a costumes, isso ser cultura, não significa que a nossa cultura tem que não ser preservada, né? A nossa cultura tem que ser preservada e a gente tem que saber o que é uma boa cultura e o que é uma má cultura. Não é porque tudo é cultura, não é verdade, que a gente pode usar e pode fazer, porque aí entra na questão da ética e da moral, né? Mas o fato da preservação da cultura é muito importante, não só para preservação da cultura, mas para preservação da identidade pessoal. Que o que a gente vê muito é isso. Às vezes a cultura está sendo corrompida por outras culturas e que acaba acontecendo uma despersonalização, né, de uma sociedade. Ah, sim. Então, aí fica a nossa entrevista aqui. Eu agradeço mesmo todas as palavras, a sua presença aqui. E muito obrigado, viu? Obrigado.